volta para mais um vídeo da saga do cartório. E eu vou começar logo perguntando hoje. Me diga aí, você sabe o que é um testamento místico, também conhecido como secreto? Você sabe o que é um testamento hológrafo? Você sabe o que é um testamento de emergência? Você sabe se é possível fazer testamento oral? E aí, você sabe quantas testemunhas são necessárias no testamento público, no testamento cerrado, no testamento particular, no testamento de emergência, no testamento marítimo, no testamento militar, no testamento aeronáutico? Não! Então fica comigo, querido, porque começa agora a parte 10 de 60 da saga do cartório. Se você perdeu os outros vídeos, corre no meu canal do YouTube, que é Professor Paulo Machado, e assista todos os vídeos. E não só assista, comente embaixo, deixa o seu like e compartilha com os amigos. Vamos embora! Querido, primeira coisa sobre testamento, olha só, querido, o testamento está no Código Civil do artigo 1857 até o 1990. Anota aí no seu caderninho. Testamento vai do 1857 até o 1990, beleza? Essa é a primeira grande dica que eu quero deixar para você. Que dica, né, Paulo? Isso é só ler o Código Civil. Concordo. Na verdade, a primeira dica é a seguinte, querido. Para fazer testamento é necessário que você tenha capacidade civil e tenha pelo menos 16 anos. Pelo menos quantos anos? 16. Cuidado, porque isso cai em prova objetiva, subjetiva e prova oral, ok? Não é necessário ter 18 anos, basta ter 16 anos para fazer testamento, ok? Vamos agora para as espécies de testamento, com certeza como você nunca viu. Eu esquematizei de forma bem interessante para você. Vem comigo. Querido, olha só, nós temos testamentos ordinários, testamentos comuns, testamentos ordinários e testamentos especiais, segundo diz o nosso Código Civil, ok? Bom, para você lembrar dos testamentos ordinários, você vai pensar assim, ó, encerra o papo. Para você lembrar dos testamentos ordinários, encerra o papo. Encerra de testamento cerrado, pá de testamento particular e o pu de testamento público, ok? Show? Então aqui, ó, encerra o papo e você lembra dos testamentos ordinários. Tudo bem, queridos, os ordinários então, ó, testamento público, testamento cerrado e o testamento particular. Repete comigo aí, testamento público, testamento cerrado e o testamento particular. Agora detalhe, o testamento público também, o testamento cerrado também pode ser chamado de místico ou de secreto. Repete comigo aí, o testamento cerrado também pode ser chamado de místico ou de testamento secreto. Show? Beleza? Tudo bem. E o testamento particular, muito cuidado com isso. Ele também pode ser chamado de hológrafo, ok? O testamento particular, já caiu em prova para cartório, ele também pode ser chamado de hológrafo. Toda a doutrina fala sobre isso. Perfeito? Tudo bem. Querido, agora, quando a gente vem aqui, daqui a pouco eu falo do de emergência. Quando a gente vem para o testamento especial, aí você não vai falar encerra o papo, você vai falar mamia. Mamamia, não tem? Mamamia? Mamia! Ok? Você fala mamia, que aí você lembra dos testamentos especiais. Não é difícil lembrar, né? Olha só, testamento marítimo, testamento militar e o testamento aeronáutico. Testamento marítimo, testamento militar e o testamento aeronáutico. Tudo bem, então já falei para você dos testamentos ordinários e dos testamentos especiais. Ordinários, público, cerrado e particular. Os especiais, marítimo, militar e aeronáutico. Beleza. Uma observação aqui nos ordinários e outra aqui nos especiais. Querido, veja, o testamento particular, observe, é o mais simples de todos, ok? É o mais simples de todos. E perceba uma coisa, ele também é chamado de hológrafo. E querido, tem um detalhe, ele precisa de 3 testemunhas. Quantas testemunhas? 3. Mas veja o que diz. Eu separei para você aqui o 1879 do Código Civil. Ele diz assim, ó, em circunstâncias excepcionais declaradas na cédula, o testamento particular de próprio punho e assinado pelo testador, sem testemunhas, poderá ser confirmado a critério do juiz. De novo, em circunstâncias excepcionais declaradas na cédula, o testamento particular de próprio punho e assinado pelo testador, sem testemunhas,
poderá ser confirmado a critério do juiz. O Código de Bevilacqua de 1916 não previa essa hipótese de testamento sem testemunha, mas aqui está, no 1879, a única hipótese no Código Civil onde o testamento poderá ser feito sem testemunha. Se liga no movimento! Única hipótese no Código Civil, 1879, onde um testamento pode ser feito sem testemunha. É um testamento particular, sem testemunhas por conta dessa situação especial. Agora, a doutrina prefere chamar de testamento de emergência. Apesar de nós termos essa disposição dentro da seção 4, ali ó, que vai começar a partir do 1876, apesar de termos essa disposição dentro da parte do testamento particular, a doutrina, Flávio Tartucci, dentre outros, gosta de chamar essa espécie de testamento de emergência. Então, o que é o testamento de emergência? É um testamento particular feito sem testemunha. Testamento particular, ele é feito na presença de 3 testemunhas. Pode ter mais, Paulo? Pode, mas a necessidade é só de 3. Querido, veja só, se foi testamento particular, por conta de situações excepcionais e sem testemunha, você está diante do testamento de emergência. Testamento de emergência é a única hipótese onde podemos ter um testamento sem testemunhas. Perfeito? Se ligou? Tudo bem, então essa é a curiosidade aqui dentro dos testamentos ordinários. Dentro dos testamentos especiais, a curiosidade está aqui, ó. O testamento do militar, ele é feito na presença de 2 ou 3 testemunhas. 2 ou 3 testemunhas. Quando vai ser 2, quando vai ser 3? Olha o que diz o 1893 do Código Civil. 1893. Bom, não havendo tabelião ou seu substituto legal, ante 2 ou 3 testemunhas, se o testador não puder ou não souber assinar. Então, se o militar estiver fazendo o seu testamento e ele não puder ou não souber assinar, ao invés de 2 testemunhas, nós teremos 3 testemunhas. Se ele não souber ou não puder assinar, o militar, ele vai fazer com 3 testemunhas, ok? Agora, se ele souber assinar, puder assinar, aí você faz apenas com 2 testemunhas. Perfeito? Show? Legal. Mas isso não é o mais interessante. O mais interessante é a possibilidade de testamento oral. Da mesma forma que eu disse que existe apenas uma possibilidade de fazer testamento sem testemunhas, eu vou te mostrar agora a única possibilidade do Código Civil onde o testamento poderia ser feito de forma oral. Testamento feito de forma oral. Está lá, ó, no 1896. Se liga, o 1896, feroz esse vídeo, né, gente? Fala a verdade, comenta aqui embaixo o que você achou. 1896 diz assim: as pessoas designadas no 1893, que são os militares, estando empenhadas em combate ou feridas, o cara tá lá quase morrendo, levou 3 tiros e tal. As pessoas designadas no 1893, que são os militares, estando empenhadas em combate ou feridas, podem testar oralmente, confiando a sua última vontade a 2 testemunhas, ok? Então, ó, é possível, caiu na sua... Gente, esse negócio que é na prova oral vai arrebentar com muita gente. É possível testamento oral? É. Quantas testemunhas eu preciso ter? Tá aqui, ó, 2T. Aqui, ó, 2T. Eu preciso de 2 testemunhas, testamento oral. E ele só pode ser feito pelo militar que está em combate, foi ferido, está ali quase morrendo. Perfeito? Se ligou no movimento? Então, querido, olha só o que nós temos aqui. Olha só como ficou interessante esse vídeo. Nós temos 2 espécies de testamento. Testamento ordinário e testamento especial, ok? O testamento ordinário, nós vimos aqui de 3 tipos, ok? O público, o cerrado, também chamado de místico ou secreto, e o particular, também chamado de hológrafo. Agora você viu que o particular pode ser feito sem testemunhas em situações excepcionais, está lá no 1879. Quando ele for feito sem testemunhas, ele passa a ser chamado pela doutrina de testamento de emergência, ok? Show? Fechou? Única hipótese no Código Civil onde o testamento será feito sem a presença de testemunha. Legal. Testamentos especiais. Mamia. Veja. Marítimo, militar e aeronáutico. Qual o detalhe? Ó, se o cara não souber ou não puder assinar,
aí ao invés de 2 testemunhas, ele vai precisar de 3 testemunhas, ok? E detalhe do 1896 é que se esse militar estiver quase morrendo em combate, ele pode fazer um testamento oral na presença de pelo menos 2 testemunhas. Se ligou no movimento? Agora, querido, não sei se você percebeu, eu me dei o trabalho de colocar na frente aqui, ó, quantas testemunhas vai ter em cada um deles. Então, ó, de forma bem simples, eu vou dizer para você o seguinte: na dúvida, chuta 2. Na dúvida, chuta 2 testemunhas. Querido, na dúvida, chuta 2 testemunhas. Porque só tem 2 casos onde nós vamos precisar de 3 testemunhas. Só 2 casos onde a gente vai precisar de 3 testemunhas. É no testamento particular, aqui ó, testamento particular, e se o cara não souber ou não puder assinar, aqui no testamento militar. O resto, 2 testemunhas. Testamento público, 2 testemunhas. Cerrado, 2 testemunhas. Testamento marítimo, 2 testemunhas. Testamento oral, 2 testemunhas. Testamento aeronáutico, 2 testemunhas. Agora, tem que lembrar também, né? Eu não falei. Testamento de emergência, nenhuma testemunha. E nós vamos precisar de 3 testemunhas, como eu já disse, no particular e no militar, se o cara não souber ou não puder assinar. Querido, printa a tela e guarda esse negócio, porque dessa forma esquematizada, como eu coloquei aqui, eu tenho certeza, eu aposto que você nunca viu, ok? Então, se liga, 2 testemunhas no testamento público, 2 testemunhas no testamento público, 2 testemunhas no testamento cerrado, 3 testemunhas no testamento particular. Ou 0 testemunhas se estivermos naquele particular que se chama testamento de emergência, ali ó, do 1879, ok? Lá no testamento marítimo, 2 testemunhas, no testamento militar, no militar comum, no militar escrito, nós vamos precisar de 2 testemunhas ou 3, se o cara não souber ou não puder assinar. No testamento militar oral, aí nós vamos precisar de 2 testemunhas. Testamento aeronáutico, 2 testemunhas. Se ligou no movimento, querido? Então é isso. Olha só. Guarda esse negócio, porque, querido, eu tenho certeza que você não será mais o mesmo quando se falar de testamento. Eu vou voltar com outros vídeos falando sobre testamento, mas o que eu quero deixar hoje é essa dica super especial sobre as espécies de testamento, idade necessária para testar, quantidade de testemunhas. Perfeito? Beijo no coração, tamo junto. Querido, para quem não me conhece, meu nome é Paulo Machado, eu sou advogado, professor de Direito Constitucional há mais de 12 anos no Distrito Federal e também dou aula em vários estados da federação e estou aprovado aí em alguns concursos de cartório, juntamente com vários aí que estão me assistindo. Um beijo no coração para todos aqueles que estão me assistindo, obrigado pela audiência e, querido, não deixe de se inscrever no meu canal do YouTube, que é Professor Paulo Machado, porque lá também tem a Saga da Constituição, onde eu explico a Constituição do artigo 1º até o artigo 250, tem a Saga dos 300, onde eu explico, onde eu resolvo 300 exercícios, foram 10 por dia quando eu fiz essa saga, foi muito feroz, só exercício para cartório. Nós também temos o desafio Radmeco, que serve para qualquer concurso que você esteja fazendo, porque eu resolvi questões de direito sobre 7 matérias diferentes, súmulas e jurisprudência do Supremo. Então é isso aí, o canal tem mais de 300 vídeos gratuitos para você se divertir. Beijo no coração, tamo junto e amanhã eu estou de volta para a parte 11 de 60 da Saga do Cartório. Agora eu vou sair da sua frente para você, ó, dar aquela velha printada no quadro. Então é isso aí, queridão. A saga continua, comenta aqui embaixo, tamo junto, vamos!